Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e, de joelhos, pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste dia o Senhor nos dá a alegria de ouvir este Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículos de 40 a 45. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia 11 de fevereiro, dia também de Nossa Senhora de Lourdes, das aparições tão bonitas e piedosas da Virgem Maria na França. E toda a liturgia deste final de semana nos faz ressoar numa palavra que ainda hoje carrega uma marca, uma chaga, a doença, especialmente a doença da lepra. E chegou agora aquele que pode curar, aquele que traz de fato o alívio para esta peste que ao longo da história chegou a ser o símbolo da maior desgraça que poderia acontecer com alguém. Durante muitos milênios, inclusive, a lepra foi considerada a pior doença, a mais contagiosa e por isso que exigia a maior quarentena, o maior isolamento. E com isso, então, aconteciam muitas situações. Primeiro, e as situações, na verdade, que às vezes até eram uma espécie de erro, a começar, que quando alguém estava contaminado pela lepra, poderia, pelo menos assim acreditavam, poderia infectar qualquer outra pessoa que entrasse em contato com o leproso. Segundo, que era uma espécie de castigo divino para quem tivesse cometido algum tipo de delito, de pecado muito grave. Tudo isso acrescentava um sofrimento físico e moral, além do desprezo da sociedade. E esta lepra, que já no Antigo Testamento está visível também e manifestada em tantas situações, foi colocada como impureza. E uma impureza muito séria, além da doença, portanto. O leproso teria que viver como um excomungado, tornaria-se um cadáver ambulante. Assim, na tradição judaica, igualava-se uma criança nascida morta, e a cura seria como uma ressurreição. Precisaria andar vestido com um manto da impureza para cobrir as suas feridas, e dentro desse aspecto ficava visível a condenação, o pecado, a discriminação, o juízo, a excomunhão social. No livro de Jó, até tem uma afirmação muito interessante: quando ele é tomado pela lepra, fica conhecido como o primogênito da morte. E na lei de Moisés, para evitar o contato e o contágio, os leprosos deveriam então viver longe e precisariam dar mostras visíveis de sua enfermidade. E não podiam então
entrar nos vilarejos, se aproximar de alguém. Quando alguém se aproximasse inadvertidamente de um leproso, ele deveria gritar que ele era leproso para a pessoa se afastar. E ante esse grito todos iriam fugir, como se fosse uma espécie de monstro. E apresentar-se ao sacerdote era necessário para que oficialmente fosse atestada a cura e assim pudesse voltar ao convívio comum. Vejamos, a condição de um leproso era verdadeiramente penosa, porque se sentia ferido pelo próprio Deus, separado da família, da sociedade, impedido de participar da vida litúrgica. Era considerado uma impureza do ponto de vista religioso, portanto, não suscitava nas pessoas compaixão, consolo, ajuda, e como enfermidade física em geral, era sinônimo de humilhação, de vergonha, de discriminação. Em resumo, uma vida triste, sem perspectivas. E toda essa introdução faz entender a atitude do leproso que, sabendo da sua condição, ele vai e se aproxima de Jesus diante dele e pede a purificação. O que Jesus faz? O Senhor tem compaixão. Estende a mão e, rompendo o isolamento do pobre doente, numa solidariedade total, impressiona que assim o Senhor rompe com toda a tradição e, rompendo com toda a tradição, toca o leproso. Tocar significa ficar contaminado no sentido religioso. E Cristo não aceita essa discriminação desse sofrimento e proclama com sua autoridade: eu quero, fica limpo. Jesus toca o leproso e, neste caso, o fluxo da doença vai embora. O Senhor tem poder para curar. O Senhor tem poder para devolver a pureza. O que o Senhor pede também: vai ao templo, faça o que é previsto para este caso, para a sua reabilitação religiosa e social, e lhe adverte que não comente com ninguém. Em todo caso, não deu muito certo, porque falou para todos. Neste episódio fica evidente e nos mostra a oração cheia de fé e confiança de alguém que necessita de ajuda, de Jesus, e pede que, seguro de que vai livrar-se do mal que padece por meio daquele que pode livrar. Por fim, a lepra, que ficou conhecida tradicionalmente como uma imagem do pecado, nos faz também lembrar que nós muitas vezes somos impuros diante de Deus, também estamos afetados e temos a necessidade de sermos purificados. Peçamos ao Senhor, invocando-o nesta hora, enquanto meditamos este Evangelho, esta bonita oração: se queres, podes também purificar-me. Primeiro, reconhecer o nosso mal, mostrar as nossas chagas para aquele que de fato pode curá-la. E aqui, o sacramento da reconciliação, ou também a confissão, assim conhecido, pode realizar esta pureza, esta purificação. E assim desaparece a lepra do pecado, de modo que cada vez, arrependidos, nos colocamos aos pés de Cristo, reconhecendo o nosso pecado e escutamos o equivalente ao que o Senhor Jesus falou ao leproso: eu quero, fica limpo. Nas palavras do sacerdote: eu te absolvo dos teus pecados. Que o Senhor nos dê a graça de assim então, felizes com o perdão divino, como o pecador arrependido que confessa suas faltas e é purificado, que possamos ser sempre reconduzidos ao esplendor da vida em Deus.